Aleluia. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Irmãos, que alegria nós podemos juntos encerrar o ano aos pés do Senhor. E iniciar também esse ano maravilhoso na presença do Senhor. Acreditamos que o Senhor tem muitas bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Você talvez depois, no final do culto, talvez eu não consiga te cumprimentar, mas que Deus abençoe a sua vida, te dê um ano abençoado, que esse ano possamos juntos buscar mais ainda a face de Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, aquele que firmou os nossos pés na rocha. Se nós estamos aqui é por causa dele. Se nós estamos aqui é porque ele tem nos dado fôlego de vida. Se nós estamos aqui é porque a graça dele nos sustentou. Sei que durante esse ano talvez muitas tribulações, decepções, dificuldades, perdas, derrotas, fracassos, situações difíceis te surpreenderam. Mas em todas elas, a boa mão do Senhor nos conduziu. Você pode agradecer a Deus por isso? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos ler na televisão juntos? 1, 2, 3. Amém. Deus está aqui, tua palavra. Fale conosco. Eu oro pelas mentes e pelos corações que possam estar atentos ao Senhor. Revele-nos a tua vontade. Revela-nos aquilo que está no teu coração. Deus, eu oro pelas mentes dos meus irmãos para que eles possam estar atentos à voz do Senhor. Usa a minha vida para transmitir, Senhor, a mensagem do Senhor conforme está no teu coração. Me capacita a transmitir, Deus, aquilo que o Senhor deseja. E que o teu nome nessa noite seja, ó Deus, glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história ela é dividida em duas partes. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o antes de Cristo e o Novo Testamento aponta para o depois de Cristo. A história ela é dividida em duas partes: o que aconteceu antes de Cristo e o que aconteceu depois de Cristo. Quando olhamos a palavra de Deus, observamos que nós estamos no ano 2025, chegando 2026. E esses anos são contados a partir do nascimento de Cristo. Ou seja, a história, a pessoa de Cristo dividiu a história. Quando olhamos para tudo isso, também podemos observar que a minha vida e a sua vida é mais ou menos isso. Tem um antes de Cristo e tem um depois de Cristo. Na minha vida,
tinha o Marcel até o ano de 2007. No dia que eu resolvi passar a virada de ano na igreja, primeiro ano, 2007. Naquele mesmo ano, o Senhor me encontrou. Retiro de carnaval em 2007. Ou seja, a minha vida tem um Marcel antes de Cristo e tem um Marcel depois que Cristo entrou na vida dele. Eu fui regenerado, meu coração mudou, as inclinações da minha alma mudaram. A religião não pode fazer isso com ninguém, mas Cristo pode. A Igreja Batista Reviver não tem capacidade de fazer isso com ninguém, mas Cristo tem a capacidade. Quando Ele vem, Ele muda. Quando Ele vem, Ele transforma. Quando Ele vem, a sua vida será mudada antes e depois. E eu posso celebrar isso, porque desde o ano de 2007, Cristo entrou na minha vida, e a minha vida a partir disso nunca mais foi a mesma. Quando olhamos para a Bíblia, observamos alguns pontos também que tem um antes e depois. Conversando hoje com o Caio de manhã, ele falou sobre esse texto, achei interessante. Ezequiel capítulo 37, Israel está num vale de ossos secos. Todos nós conhecemos um cemitério. Deus leva o profeta ao cemitério e diz ao profeta: acaso esses ossos podem reviver? O profeta responde para Deus: Senhor, tu sabes. Aí ele diz: profetize então a esses ossos. Ele profetiza segundo a palavra do Senhor, e os ossos, houve um grande barulho, os ossos começaram a juntar, cada osso ao seu osso, os nervos foram juntando, criou pele e se formou um grande exército. Mas faltava uma coisa. O que faltava? O Espírito de Deus vir sobre aquele povo. Então Deus falou assim: não está pronto ainda, eles estão de pé, mas precisa do meu Espírito. Ou seja, tem um exército de pé, mas que precisa da minha presença, que precisa do Espírito sendo liberado. Ou seja, um exército sem Espírito é um, e um exército com o Espírito de Deus é outro. Ou seja, até isso tem o antes e o depois. Quando olhamos a vida dos discípulos, tem os discípulos antes e os discípulos depois. Em João capítulo 20, por exemplo, a palavra de Deus vai dizer que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos estão dentro de casa com medo dos judeus. Eles estão numa reunião dentro de casa com medo dos judeus, porque o negócio tinha ficado feio, Jesus tinha morrido, eles não sabiam o que poderia acontecer com eles, e eles estão lá dentro de casa tremendo nas bases. Jesus vem e entra pela parede, pastor Miguel. Jesus não bate na porta para entrar. Jesus não pediu licença naquele dia. Jesus não fez um convite pedindo assim: deixa eu entrar, não. Jesus entra pela parede e diz: paz seja convosco. E diz a Bíblia, quando Jesus diz paz seja convosco, ele começa uma conversa ali com os discípulos. E após Jesus ter uma conversa com os discípulos, a Bíblia nos diz que os discípulos ouvem de Jesus algumas instruções, e Jesus vai fazer algo muito importante. Ele vai assoprar sobre os discípulos assim, e ele diz: recebei o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo, mas mesmo assim aquilo ainda não era suficiente, porque eles precisavam da segunda etapa. Eles precisavam do revestimento do alto. O texto que nós lemos aponta para isso. Atos capítulo 1, versículo de número 8: mas recebereis a virtude, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha aqui para mim, João capítulo 20, o texto diz que eles recebem o Espírito Santo. Mas agora, Atos capítulo 1, Jesus está prometendo o revestimento do Espírito Santo. Até João capítulo 20, eles eram um tipo de crente. Aí se você olhar João capítulo 21, eles voltam a pescar. Jesus precisa ir lá, curar Pedro, perguntar a Pedro se verdadeiramente Pedro amava ele, e ali houve aquela conversa: Pedro, tu me amas? E ali Jesus reposiciona os discípulos e eles voltam. E Atos capítulo 1 vai contar o início da igreja. A igreja até aqui caminhou com Jesus, a igreja até aqui andou com seu mestre, a igreja até nesse dia, ela anda com Cristo Jesus. E a partir desse momento, Jesus havia morrido, havia ressuscitado, e ele vai aparecer aos discípulos, dando a eles algumas instruções, que era para eles ficarem na cidade, porque do alto viria o revestimento de poder.
Ou seja, algo aconteceria na vida dos discípulos que marcaria a vida deles de forma sobrenatural. Quem está aqui comigo? Quando a gente olha todo esse contexto, a gente percebe também que existe a igreja até Atos capítulo 1. E depois a gente vê que quando o Espírito de Deus vem, Maico, do capítulo 2 em diante, a igreja é mudada. Acontece algo poderoso na igreja. Ou seja, a gente pode ter duas etapas na nossa vida: o antes de Cristo e o depois de Cristo. Amém ou não amém? A gente pode também ter dois tipos de cristianismo dentro da igreja. Um que tem o Espírito Santo, estamos suficientes, tranquilos. Mas também tem um outro tipo de cristão dentro da igreja: aquele que foi revestido do poder de Deus. Eu quero dizer para você que tem dois tipos de gente aqui nessa noite: um crente que conhece Jesus, que aceitou Jesus, que foi até batizado. Mas existe um crente aqui nessa noite, ou alguns crentes aqui nessa noite, que eles não têm só o Espírito Santo, eles também foram tocados e revestidos do poder de Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser o crente da segunda etapa, que é revestido do poder de Deus. Aleluia. Quantos aqui querem ser cheios de Deus? Aí quando a gente olha a igreja do capítulo 1 de Atos, ela tem uma forma, ela tem um modelo. A igreja do capítulo 1 de Atos, ela age de um jeito. A igreja do capítulo 1 de Atos, ela tem uma forma de caminhar, de viver, de manifestar. Mas depois que o Espírito Santo vem, a igreja muda completamente. Eles já tinham o Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo desce com poder, a vida dessa igreja se tornou sobrenatural. Quero dizer para você, Deus quer te dar uma experiência nesse ano de 2026, para que você não seja somente um crente de banco assentado, mas que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai começar a viver coisas extraordinárias. Levanta a mão que eu quero liberar essa palavra. Eu profetizo sobre a sua vida que você não será somente o crente de Atos 1, mas quando o Espírito de Deus vier sobre a sua vida, você será um crente cheio do poder de Deus. Quantos creem nessa palavra? Irmãos, aí a gente vai olhar algumas características aqui e depois eu começo a expor aquilo que Deus colocou no meu coração. Quais são as características da igreja de Atos 1? Olha o versículo 3. Atos 1, verso 3 diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de... Primeira marca da igreja de Atos capítulo 1 é que ela é testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Fala comigo. Ela é testemunha ocular da ressurreição de Cristo. O que é isso? Essa igreja aqui de Atos capítulo 1, ela viu com seus próprios olhos Cristo vivo. Ela viu Cristo no madeiro, mas ela também viu Cristo ressurreto. Cristo aparecendo a ela, Cristo se revelando a ela, Cristo se manifestando a ela. E diz o texto na sequência que ele aparece, sabe quantos dias? 40 dias consecutivos, revelando a eles as coisas do reino de Deus. Ou seja, existe uma igreja nesse lugar que crê na ressurreição de Cristo. Amém ou não amém? Se você não crê na ressurreição de Cristo, em vão estamos aqui. Por quê? Paulo vai descrever isso em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é em vão cantar, é em vão pregar, é em vão adorar, é em vão dar oferta. Você está fazendo o que na igreja se Cristo não ressuscitou? A única motivação que faz nós virarmos o ano, consagrarmos as nossas vidas, estarmos aqui, é que o nosso Cristo não está pendurado no madeiro. O nosso Cristo venceu a morte, a pedra rolou, os anjos anunciaram para as mulheres: a quem procurai dentre os mortos? Aquele que vive. Cristo ressuscitou, Ele está vivo. O que me motiva a saber é entrar no quarto e saber que o Espírito Santo vem, porque Cristo um dia morreu, ressuscitou e mandou o Espírito Santo para se manifestar em nós. O que nos motiva a estar aqui porque nós cremos nisso. Quantos aqui creem?
Nós cremos nessa verdade que Cristo ressuscitou. E é maravilhoso testemunhar disso. Testemunhamos na ceia, testemunhamos dia a dia que Cristo está vivo. Só pode testemunhar, ou só pode ser uma testemunha aquele que viu, amém ou não amém? Ou seja, você só pode testemunhar aquilo que você viu. Quando nós testemunhamos é porque Cristo se revelou a nós, se manifestando ao meu e ao seu coração, dizendo assim: eu estou vivo, eu sou presente na sua vida. Você já viu aquele momento que você está tomado de angústia, tristeza? Aí a doce presença do Espírito de Deus vem para te tocar. Aí você fala assim: Ele está vivo, Ele está presente. Aí quando a igreja começa a adorar, você sente a graça de Deus. Aí você sabe, Ele está vivo. Eu sou uma testemunha viva que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A igreja também tem outra característica, versículo 6, olha que interessante. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será o tempo em que restaures o reino a Israel? Essa pergunta aqui é meio uma pergunta teológica, porque Jesus ele está dando algumas instruções, que ele subiria, mas mandaria o Espírito Santo. Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Esta é a instrução do contexto: fica em Jerusalém. Só que aí alguém lá no meio vai fazer uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, irmãos. Eu achei muito forte isso. Eles vão fazer a pergunta a Jesus: será este o tempo que restaure o reino de Israel? Eles estão preocupados com a restauração do reino de Israel. Eles fazem uma pergunta meio que escatológica para Jesus. O que é isso? Escatologia é aquilo que estuda os finais dos tempos. E o povo lá no meio dessa igreja está preocupado quando seria que Cristo iria voltar. E Jesus já corta o debate no talo e diz assim: não vos compete saber nem dia nem hora. Olha o texto. Respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a exclusiva autoridade. Entre aspas, Jesus está falando com eles assim: vocês querem discutir escatologia comigo? Vocês querem discutir comigo teologia? Aí Jesus falou assim: nada de discussão, não vos compete saber nada disso. A igreja de Atos 1, no verso 3, ela é testemunha ocular, mas no verso 6, ela é uma igreja que gosta de discutir teologia. E eu acho que é bem cara da nossa igreja, que gosta de discutir teologia na célula. Aí a gente leva o assunto da soteriologia bíblica. Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Tem uns calvinistas na igreja, tem uns arminianos na igreja, e cada um defende uma tese, cada um para um lado e para o outro. E a gente gosta desse debate. E essa igreja, ela gosta de sentar, de discutir, de saber mais, de aprofundar mais, e isso tudo é maravilhoso. Mas Jesus, ele não leva essa igreja para o debate. Ele só diz assim: não preocupa com essas coisas agora não vos compete saber disso. A essa hora, você precisa só ir para a cidade. O que você vai fazer na cidade? Ficar em Jerusalém. Até que lá em Jerusalém, você seja revestido de poder. O que adianta você saber tudo de teologia, de escatologia, de soteriologia, se você não é cheio do poder? O que adianta você conhecer toda a Escritura, se o poder que emana da palavra não se manifesta sobre a sua vida? Então essa igreja, ela testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Essa igreja também gosta de conversar assuntos teológicos. E essa igreja também, pastor Miguel, ela vê coisas extraordinárias. Olha o verso 9 comigo. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, quem dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Essa igreja de Atos 1, ela vê Jesus ressurreto. Ela gosta de assuntos teológicos, mas ela também vê coisas extraordinárias. Fala comigo: coisas extraordinárias. O que é isso, pastor? Essa igreja, no momento que eles estão lá no monte, e Jesus está dando essas últimas instruções, elas testemunham. Essa igreja está testemunhando Jesus subir. Que cena extraordinária, né? Quando a gente era novo na fé, e a gente gostava muito de monte, e muitas das vezes, né, pastor Everton, a gente ia para o monte e a gente ficava assim: Deus, mostra um anjo para nós, revela um anjo para nós. E às vezes alguma coisa mexia, a gente falava assim: Deus, não mostra mais não, pastor.
ficava com medo. Agora presta atenção, irmãos. Eles estão com Jesus no Monte das Oliveiras. Eles estão nesse lugar. Enquanto Jesus está falando, o texto diz que Jesus começa a subir. Ele começa a ser levado às alturas. E todo mundo parece que fica igual vocês olhando para mim assim, de boca aberta. Aí eles vão olhando, e as nuvens, os varões galileus, os anjos, vão encontrar Jesus nos altos. Aí esses homens vêm dar um recado: por que vocês estão olhando para o alto? O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele descerá em glória para buscar a sua igreja. Essa é uma esperança viva do nosso coração. Cristo está vivo, mas Cristo também voltará. Oh, aleluia, que esperança maravilhosa. O que anima o meu coração a ser mais e mais fiel é que a palavra de Deus nos ensina: aquele que perseverar até o fim será. Irmãos, nós cremos no arrebatamento da igreja. A esperança do nosso coração é ficar firme até o dia de Jesus voltar. E essa igreja contempla coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Irmãos, nós no dia de hoje não conseguimos ver Cristo dessa forma, mas nós conseguimos ver Cristo entrando em casas, restaurando famílias, coisas extraordinárias. Nós vimos com os nossos próprios olhos. O Caio acabou de relatar aqui uma obra que era para só fazer uma cozinha e uma área gourmet, construir tudo que construiu, 1 ano e 8 meses de obra. Sabe por quê? Coisas extraordinárias. Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia! Então essa igreja, ela vê coisas extraordinárias, ela vê Jesus ressurreto, ela gosta de discutir teologia, e essa igreja também, ela vê coisas extraordinárias. Agora mais um ponto dessa igreja que eu achei interessante. Olha o versículo 12. Essa igreja é uma igreja obediente. Fala comigo, obediente. O texto diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Olha que interessante, irmãos. Quando a gente olha eles voltando para Jerusalém, não era tão simples assim voltar para Jerusalém. Qual é a ordem de Jesus? Ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Esses homens, discípulos, são galileus, da Galileia. Sabe quantos quilômetros dá de Jerusalém até a Galileia? Aproximadamente 150 quilômetros. Então eles estavam 150 quilômetros de casa. É como se nós andássemos daqui em Juiz de Fora e Cristo falasse assim: ó, fica em Juiz de Fora, sua casa é Miraí, mas fica em Juiz de Fora, porque aqui acontecerá algo sobrenatural. Essa igreja é uma igreja obediente, porque ela fica distante de casa, mas obedece a palavra de Deus. Eu achei interessante essa igreja. Obedecer não é tão simples assim, porque obedecer nós não fazemos quando queremos. Obedecer quando não queremos, e obedecemos por amor. Fazemos não querendo, mas fazemos. É como aquele filho que a gente manda ele ir no mercado e ele não quer ir, mas ele vai por amor. Ele vai falando assim: eu não estava querendo ir lá, mas ele vai, porque ele aprendeu que obediência é um caminho de bênção. Essa igreja de Atos capítulo 1, ela está na cidade, ela está em obediência, ela está andando com Cristo, ela está na palavra de Cristo. Outra característica dessa igreja, versículo 13, o texto diz: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Essa igreja tem outra característica importante: eles estão unidos. Fala comigo, unidos. Eles estão vivendo em comunhão. Ou seja,
Essa igreja, irmãos, ela é testemunha da ressurreição de Cristo. Ela gosta de discutir assuntos teológicos. Ela vê coisas extraordinárias. Ela é uma igreja obediente. Ela anda na comunhão, porque eles estavam reunidos no mesmo lugar que Cristo ordenou. Se tivesse chance de ter um café, eles estariam. Se tivesse chance de ter uma janta ou um churrasco da Igreja Batista Reviver, eles estariam lá. Aonde tivesse uma comunhão, eles estavam, porque essa igreja é unida na comunhão. É mais ou menos o retrato da nossa igreja. Tem uma coisa de comer aí que o povo vai mesmo. Vocês não têm vergonha disso, não? Se falar que é comes e bebes e de graça, ainda aí que é bênção mesmo. A gente gosta de estar na comunhão, sim ou não? A gente gosta do café, a gente gosta de sentar depois da célula, bater um papo. A gente gosta de ter gente que vai na nossa célula, fica até 11 horas da noite, mas é assim mesmo. Né, Nando? Discipulei o Nando lá na célula mais de ano, ele saindo 11 horas da noite. Mas valeu a pena, que é um servo de Deus, abençoado na igreja, na presença do Senhor. Aí ele me perguntava, pastor, mas isso aqui na Bíblia, isso aqui? Aí a gente foi instruindo. E hoje ele está aqui como servo de Deus. Porque a comunhão, ela é gostosa. A comunhão é maravilhosa. Estar na mesa é maravilhoso. E essa igreja está mostrando isso para nós. Então, essa igreja tem pontos positivos maravilhosos. Essa igreja também orava, irmãos. Olha o versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, essa igreja orava, Vinícius. Essa igreja é como a nossa igreja, que tem oração 6 horas da manhã, tem oração com as mulheres na segunda. Essa igreja tem oração 3 horas da tarde na quarta-feira, tem quartinho de oração. Então essa igreja estava orando. Essa igreja estava vivendo coisas extraordinárias. Aí eles vão detectar um problema na igreja. Qual o problema? O problema dessa igreja é que ainda estava faltando um. Judas morreu e não tinha quem ocupasse o lugar de Judas. Aí eles vão falar assim, ó, não é bom a gente só os 11, vamos eleger mais um. Aí eles colocam 2 homens, o versículo 26 diz, e lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Eles se preocuparam com a área doutrinária da igreja, para compor o colégio apostólico, os seus 12. Então eles estão ali levantando pessoas. Então aqui, irmãos, até aqui, igreja boa, não é? Sim ou não? A igreja de Atos capítulo 1, ela mostra para nós que ela é uma igreja excelente. A igreja que tem oração, a igreja que tem comunhão, a igreja que viu Jesus ressurreto, a igreja que viu coisas extraordinárias, a igreja que gosta de discutir assuntos teológicos, essa igreja que se preocupa em concluir o colégio apostólico, ou seja, uma igreja exemplar, uma igreja perfeita, uma igreja top. Mas e se eu te disser que não é isso tudo? Você ficaria triste? E se eu te disser nessa noite que ainda não é o suficiente? Porque essa igreja precisava de algo que eu vou falar aqui, que eu estudei para falar. Essa igreja precisava da cereja do bolo. Essa igreja é maravilhosa na comunhão. Essa igreja é maravilhosa na oração. Essa igreja viu coisas extraordinárias, viu Jesus ressurreto. Mas ainda faltava a cereja do bolo. A cereja do bolo é um argumento que se é usado para dizer assim, está faltando um toque especial nela, está faltando algo para trazer o acabamento perfeito nela. Como pastor nessa casa, eu quero dizer para você, meu irmão, que a nossa igreja Batista Reviver, olha aqui para mim, a igreja Batista Reviver se assemelha muito com a igreja de Atos 1. A igreja Batista Reviver, assim diz o Senhor nessa noite, ela é bem semelhante à igreja de Atos capítulo 1. Mas essa igreja ainda falta a cereja
que é a cereja do bolo? Quando o Espírito Santo vem trazer vida sobre esta igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo descerá sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito de Deus descerá sobre a sua casa. Essa igreja precisava de algo que iria levá-la a outro nível. Essa igreja precisava do revestimento do alto. Essa igreja precisava ser revestida de poder. Porque uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo possuir a igreja. Uma coisa é essa igreja, ela está na oração. Outra coisa é a igreja estar envolvida com o poder de Deus que emana do alto na oração. Em nome de Jesus eu quero declarar essa palavra no ano de 2026. O Espírito de Deus descerá sobre a sua vida e revestirá você. Em nome de Jesus, se está faltando algo, algo será completo nessa noite. Ele descerá com vida, Ele descerá com poder, Ele descerá com graça, Ele descerá com unção, Ele descerá com vida sobre a sua alma. E seu cristianismo será mudado para a glória e louvor do nome do Senhor. Aí eu começo a pregar agora, porque essa igreja recebe um poder tão grande do alto. Essa igreja recebe um revestimento tão poderoso. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, nos quais pousaram sobre ele, e todos daquela casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, nesse ano você será cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode dar glória a Deus para acordar esse irmão que está aí do seu lado. Você pode dizer aleluia. Porque embora essa igreja de Atos capítulo 1 seja uma igreja boa, embora essa igreja do Atos capítulo 1 seja uma igreja aparentemente modelo perfeita, ela precisava do revestimento do alto. Sabe o que nós precisamos? É de vida do Espírito em nós. O que nós precisamos é da cereja do bolo no nosso cristianismo. O que nós precisamos é da graça de Deus nos envolvendo. Oh, tem alguém ali que está levantando a mão porque entendeu. O Espírito Santo virá, e quando ele vier sobre a sua vida, ele te transformará em outro homem. Quantos creem nisso nessa noite? Aí eu olho Atos capítulo 2, a igreja é cheia, eles vão discutir falando que aqueles homens estavam bêbados. Pedro então se levanta, Vinícius. Aí diz a Bíblia que Pedro se levanta com autoridade e começa a pregar. Olha que diferença. A igreja de Atos 20 está presa dentro de casa com medo dos judeus. O Espírito Santo vem, mas não foi suficiente para tirar eles de lá. Mas quando o Espírito Santo reveste a igreja, Pedro agora tem coragem de subir no pedestal e pregar em praça pública dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em nome de Jesus, Deus vai te tirar de dentro das quatro paredes. Deus vai te tirar de dentro deste lugar, para que você suba no pedestal de Miraí e pregue: Cristo vive, Cristo reina, Cristo é o Senhor da nossa vida, Cristo nos lavou, Cristo nos comprou, Cristo está vivo. Aí diz a Bíblia, irmãos, por que nós precisamos da cereja do bolo, que é o Espírito Santo completando a obra em nossas vidas, nos revestindo? Porque o primeiro sermão que Pedro prega, sermão duro, né? Ele não falou que você é do coração de Jesus, não. Ele não sentou lá num palco com as luzes no fundo dizendo que você é amado do coração de Deus, que você é o ponto fraco do coração de Deus. Sabe por que ele disse? Ele disse assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E sabe quantas almas chegou? 3.000 almas naquele primeiro sermão que Pedro pregou. Se a nossa igreja estiver revestida do poder, se a nossa igreja estiver revestida da graça de Deus, se a nossa igreja estiver revestida da unção de Deus, se a sua vida como cristão estiver revestido de Deus, sai dessa vida, meu irmão, o Espírito Santo descerá sobre a sua vida, e quando ele vier sobre a sua vida, você vai anunciar a palavra, pessoas vão se converter. Aleluia. 3.000 almas se convertem.
Aí a igreja aperfeiçoada, Atos capítulo 2, versículo 42, o texto vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. E cada um que tinha necessidade, todo mundo, meu irmão, ninguém era necessitado, porque havia um poder sobrenatural sobre aquela igreja. Não tinha necessidade. O que é isso? O que era meu era do irmão. O que era do irmão era também meu. Nessa igreja, quando o poder de Deus vem, aperfeiçoou tudo. O Hélio disse hoje de manhã, a gente conversando sobre esse texto, ele disse assim: às vezes as pessoas olham esse texto, que cada um vendia suas propriedades, aí olha só os ricos, que os ricos têm que vender as propriedades e dar aos pobres. Mas o choro dos ricos também é o seu choro. A tristeza daquele que está ao seu lado também é a sua tristeza. Não é só coisas boas. E a gente precisa aprender sobre isso, porque quando o Espírito de Deus vem, ele reveste a igreja de forma sobrenatural, e a igreja vive uma comunhão plena, aperfeiçoada. Quando o Espírito de Deus vier sobre nós, irmãos, teremos prazer na palavra, teremos prazer na comunhão, teremos prazer no partir do pão, teremos prazer nas orações, as almas haverá temor. Ah, meu irmão, muitos prodígios, sinais, coisas sobrenaturais vão ser feitos por intermédio dos apóstolos, dos pastores, porque essa é a igreja que foi revestida de poder. Aí, irmãos, a igreja continua. Aí Atos capítulo 3, versículo 1, olha comigo. O versículo 4 diz: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Irmãos, olha que forte isso aqui. A igreja de Atos 1, ela está reunida simbolicamente perfeita. A igreja de Atos capítulo 2, o Espírito de Deus vem, as almas se convertem, a igreja é aperfeiçoada. Não deixa esse irmão dormir aí não. Aí o texto vai dizer, irmãos, que agora eles vão para o templo orar. E tinha um homem coxo na porta do templo, pedindo esmola. Esse homem vivia muitos e muitos anos na porta desse templo. Todo mundo passava lá para cultuar. Todo mundo dava a esse irmão, esse jovem, esse moço, esmola. Pedro um dia, na oração, vem com João. Eles vêm orar, irmãos. O coxo pede uma esmola. Oh, me dá uma esmola. Pedro olha para ele e ele fala assim: é hoje que o meu frango assado está comprado. Pedro vai encher o bolso e vai me dar o dinheiro. Hoje a minha janta está comprada. Pedro diz assim para ele: olha para nós, vê se nós somos homens do dinheiro. Em outras palavras, eu tenho cara que sou rico, eu tenho cara que tem dinheiro. Ele diz assim: o que você está procurando nas pessoas em mim, eu não posso te oferecer. Pedro está olhando para esse coxo dizendo assim: você está à procura de algo que todo mundo te deu a vida toda, mas hoje eu vou te dar algo que ninguém te ofereceu até hoje. O que você vai me dar? Olha para nós. Em nome de Jesus Cristo, você nunca andou, a partir de agora levanta e anda em nome de Jesus. Ele pega aquele homem pela mão, ele dá um salto e o pé dele firma. Sabe por quê? A igreja que é revestida de poder, ela não oferece só estrutura, ela oferece o levanta e anda em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos oferecer para a cidade de Miraí: levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. As pessoas serão curadas, as pessoas serão saradas, as pessoas serão transformadas, as pessoas sentirão a presença de Deus neste lugar, porque neste lugar não somente tem estrutura, mas tem levanta e anda. Eu fiquei pensando nisso hoje. Eu falei assim: nossa igreja é maravilhosa, tem um ar-condicionado, a gente preparou tudo, a gente tem ali atrás o berçário, a gente tem cadeira, banheiro de cadeirante adaptável, tudo direitinho, mas a gente não tem levanta e anda.
E o Espírito Santo me confrontou, porque hoje a gente prefere preparar a rampa de acesso, a gente prefere preparar o banheiro de acesso, mas a gente não quer se preparar espiritualmente, ser revestido de poder, para quando chegar o cadeirante a gente dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Nós precisamos entender no nosso coração que se Cristo vier, se o Espírito Santo vier, as pessoas chegarão aqui sem andar e vão sair daqui andando para a glória de Deus. A gente oferece estrutura de som, louvores bonitos, coisas maravilhosas, mas o louvor de Paulo e Silas, que abala cadeias e prisões, a gente não tem. A gente tem uma pregação bíblica, mas as 3.000 almas não se convertem. A gente tem coisas extraordinárias na presença de Deus aqui, mas a gente não tem o levanta e anda. Mas em nome de Jesus, 2026, ao invés de buscarmos estruturas, vamos buscar a presença de Deus sobre nós. 3.000 almas se convertem, o coxo levanta e anda. A igreja não está oferecendo nenhum tipo de estrutura, mas em nome de Jesus ela tem Cristo. Ofereça Cristo. Ofereça Jesus, ofereça levanta e anda. Lá na barbearia, Romário cortando o cabelo, vai dizendo levanta e anda. Lá no consultório, atendendo alguém, vai dizendo levanta e anda. Atendendo alguém na sala, dizendo levanta e anda. Cortando o cabelo, levanta e anda. Fazendo unha, levanta e anda. Na rua, levanta e anda. No táxi, levanta e anda. Eu estou no meu trabalho, eu estou dizendo levanta e anda em nome de Jesus. Tem pessoas que não andam, mas nós como igreja do Senhor, revestidos do Espírito Santo, passaremos sobre elas e diremos levanta e anda em nome de Jesus. Porque essa igreja, ela está revestida do poder de Deus. Atos 4:4, a igreja segue. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo no número de quase 5.000 homens. Sabe por que Pedro prega mais uma vez? Porque eles vão acusar Pedro e João de terem curado o homem. E essa igreja também é perseguida. Mas ele vai subir novamente, ele vai pregar com veemência. Ao invés de parar a obra cresce. Primeira conversão, 3.000 pessoas. Segunda conversão, quase 5. E é o mesmo termo, arrependei-vos. O discurso não é mudado, olha o texto. Arrependei-vos, pois, e converteis para serem cancelados os vossos pecados. A mensagem é a mesma. Agora 5.000 almas se convertem. O que é isso, pastor? Poder de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31, olha o texto que interessante. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, a igreja de Atos capítulo 1 orava ou não? Agora a igreja, a partir de Atos 2, a oração dela, o que acontece? O lugar treme. Porque o Espírito Santo veio com poder sobre eles. As nossas orações não serão rasas se o Espírito Santo vier sobre nós. As nossas orações não serão cansativas se o Espírito Santo vier sobre nós. As nossas orações não serão fracas, medíocres, sem vida, se o Espírito Santo vier sobre nós. Em nome de Jesus, a sua oração no ano de 2026, você vai subir um nível para a glória de Deus. Nas nossas reuniões de oração, o lugar vai ter que tremer, aleluia. Eu não estou falando isso aqui com palavras motivacionais, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo descendo sobre nós, para que quando levantarmos a nossa voz, o lugar trema, a graça de Deus se manifeste, a vida de Deus venha sobre nós, o poder de Deus se manifeste em nossos corações. Atos capítulo 5, Ananias e Safira vão levar uma oferta ao altar do Senhor, mentiram ao Espírito Santo, e Pedro revela a eles que eles mentiram ao Espírito Santo, e ali eles serão julgados com poder, com veemência pelo Espírito Santo. Não tinha cura. Irmãos, é interessante a gente pensar que em Atos capítulo 5, versículo 15, o texto diz que não tinha uma reunião específica. Hoje é culto da libertação, hoje é culto de cura. Tinha isso não, irmãos. Olha o que tinha na igreja, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos hamacas, para que ao passar Pedro, a menos a sua sombra, se projetasse em algum deles.
Ele está dizendo assim: Pedro passava no sol, a sombra projetava do lado de lá e curava o cara na maca. Não tinha reunião específica para dizer assim: vamos reunir. Não. O poder de Deus emanava da vida dos homens. A igreja, a partir de Atos 2, ela está cheia do Espírito Santo. Agora olha que interessante, Atos capítulo 6, a igreja cresce muito. Eles têm uma dificuldade porque eles precisam eleger diáconos. Tem um contexto que as viúvas estavam sendo abandonadas. E eles estão dizendo assim: vamos eleger os diáconos, para os diáconos distribuírem as cestas básicas. E eles agora vão escolher 7 homens. E o crivo de escolher 7 homens é homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que tem. Aí eles vão trazer tudo isso. Qual a diferença da igreja de Atos 1 na escolha do homem e na igreja de Atos 6? Olha que interessante. Atos 1, eles estão jogando urim-tumim. O que é isso? Pedras de sorte, para ver em quem vai cair, como se fosse Unidu, Nite, Salamé, Mingue. É Matias ou outro? Caiu sobre Matias, esse é o escolhido. Sabe qual que a direção que eles têm agora em Atos capítulo 6? É de escolher homens cheios do Espírito Santo. Não tem mais urim-tumim, porque quando o Espírito Santo governa, não é sorte, é direção. Aonde o Espírito Santo governa, não é sorte mais, é poder de Deus. Aí eles escolhem um homem chamado Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão prega, Atos capítulo 7, um sermão cristocêntrico, desde Moisés até Jesus. Atos 7 inteiro pregando a palavra de Deus. E todo mundo se enfureceu contra Estevão, botou ele aterrado e apedrejou Estevão. E diz o texto que Saulo consentia na sua morte. Atos capítulo 8 vem uma perseguição sobre a igreja. A igreja espalha. Filipe vai para as regiões de Samaria, acontece um grande avivamento, pastor Miguel, curas, milagres extraordinários em Atos capítulo 8 por intermédio de Filipe. Um momento o Espírito Santo fala com Filipe assim: Filipe, para a reunião e vai para a banda do sul, porque lá eu vou te mostrar o que você deve fazer. E diz o texto, quando ele vai para a banda do sul, ele encontra o eunuco. O eunuco é salvo. Filipe instruiu ele na palavra. Não dá tempo para a gente entrar no texto aqui, mas o eunuco vai levar o evangelho para a África, irmãos, porque Filipe alcançou a vida dele por intermédio da palavra de Deus. Atos capítulo 9 tem a conversão do maior bandeirante do cristianismo, um homem chamado Paulo. Ele está indo perseguir os cristãos, ele está indo destruir os cristãos, ele está indo para amarrar os cristãos, ele está indo para bater nos cristãos, ele está indo para prender os cristãos, ele está indo para açoitar os cristãos. E no caminho de Damasco, diz a Bíblia, que a luz do céu veio e brilhou nos seus olhos. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Jesus? Quem és tu? Eu sou Jesus que tu está perseguindo. Paulo é transformado. Ananias vem e põe as mãos sobre ele, e Paulo se levanta, irmãos, como o maior homem depois de Cristo que pisou nessa terra. Paulo começa a pregar o evangelho em Derbe, Listra, Antioquia, Chipre, Panfilha, Icônio, as regiões da Galácia, Síria, Cilícia, Tessalônica, Filipos, Bereia, Corinto, Éfeso, Macedônia, Grécia. Paulo vai rodear isso tudo pregando o evangelho. O evangelho vai até Roma e o evangelho chega até nós. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela não está movida por uma bandeira. Essa igreja está movida pelo poder de Deus que rege essa igreja. Sabe por que o evangelho chegou até nós? Porque o Espírito Santo é o dono da igreja. Sabe por que o evangelho chegou até as nossas vidas? É porque o Espírito Santo é que comanda essa igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que no ano de 2026 o Espírito Santo governará a sua vida. Você não será um crente apenas, você será um crente cheio do poder de Deus. Fique de pé no seu lugar.